Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero lhe convidar para a nossa aula de número 103 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um caso muito interessante intitulado O Pai e o Conscrito. Conscrito é aquela pessoa que é convidada para o serviço militar, se alista no exército, por exemplo, é o que significa conscrito. E aqui nós temos um caso muito interessante, porque conta a história de um pai que, para salvar o filho da morte certa, ele resolve suicidar-se, porque era filho único, e se esse filho não tivesse o pai, ele seria o arrimo de família e ele seria poupado na verdade, de ir para a guerra. O texto, inclusive Kardec começa a explicar, né, a situação. Estamos na parte já dos suicidas, né, como vocês sabem, e esse texto, essa evocação, né, o pai e o conscrito, está no capítulo 5 da segunda parte, né, na parte dos suicidas. E Kardec começa explicando da seguinte forma: no começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar, o conscrito, né? Achando-se por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, ou seja, de impedir que o filho fosse para a guerra, teve a ideia de se suicidar, a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer a sua condição no mundo dos espíritos. Enfim, foi feita a evocação, né, com os preâmbulos e comenos necessários à evocação, né, o protocolo, ao qual o espírito responde: obrigado, eu sofro muito, mas é justo, entretanto, ele me perdoará. Tem uma pausa depois do mais, né, uma pausa bem gritante, ao qual Kardec explica o seguinte: o espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mais, se detém, tenta em vão escrever, e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que a palavra Deus que ele não pode escrever. É evidente que é a palavra Deus que ele não pode escrever. Tudo vem da consciência, tudo vem do remorso, daquela sensação de que você errou e errou feio, né? Bom, preenchei a lacuna que deixaste. E o Espírito responde: eu sou indigno. Terceiro, dissestes que sofreis, sem dúvida errastes em vos suicidar. Mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência? Afinal de contas, ele não se suicidou para livrar-se de alguma desgraça, de alguma vergonha, de alguma miséria, né? Ele, na verdade, teve a intenção, como todo pai, bom pai, de salvar a vida do filho, né? Olha a resposta: a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Então ele já anteviu de pronto que o que ele chama de punição, claro, né? Vai ser mais ou menos longa, ou seja, mas vai ter um fim, não é algo infinito, indefinível. Quarta pergunta: poderias nos descrever a punição que sofreis, uma vez que o próprio espírito se acha sendo punido, né? Daí a concordância com aquilo que ele acha, né? A resposta: sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo. Sofro neste último, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente.
Aqui ele fala do sofrimento, né? O do corpo, muito provavelmente como reminiscência do modo com o qual ele se matou, né? Que aqui não é descrito, mas aí é óbvio que é uma dor consciencial, não é uma dor real, não é uma dor física, haja vista que ele mesmo declarou aqui não possuir nenhum corpo físico. E aí segue-se a quinta pergunta. A vossa ação teve o vosso filho por único motivo, e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Resposta: só o amor paternal me guiou. Em favor desse motivo, a minha pena será abreviada. Aqui, de novo, ele tendo consciência da atenuante, né, que pode ser anexada a ele. No entanto, foi um erro, né, não se pode negar. Bom, sexta pergunta. Prevedes o fim de vosso sofrimento? Resposta: não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que esse fim existe, o que me é um alívio. Como já tinha dito anteriormente, ele sabe que não está naquele inferno que foi condenado e que lá estará para o resto da vida. Sétima pergunta. Ainda há pouco não pudestes escrever o nome de Deus. Entretanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da vossa punição? Resposta: eu poderia, com grandes esforços de arrependimento. A questão aqui, que fique bem claro, não é a dificuldade gráfica, não é a dificuldade vocabular, né, de escrever os caracteres da palavra Deus. É a vergonha mesmo de aludir a esse nome, tendo falido, tendo tomado uma decisão muito errada. É preciso entender que esse é o fato. Aí a oitava pergunta. Pois bem, fazei grandes esforços e tratai de escrevê-lo. Estamos convencidos de que, se a isso chegardes, ser-vos-á um alívio. Olha que interessante aqui o serviço de orientação, né? Tentando fazer com que o espírito, né, ele vença essa barreira, ele entenda que Deus é amor, que Deus enfim, é amor, é justiça também, claro, mas é amor, em que ele não deve ter medo de escrever o nome de Deus. Que aliás, nesse momento, nos mais difíceis, é aí que temos que recorrer ao Criador, ao nosso Pai, enfim, de qualquer que seja a maneira com que você o concebe. E aí Kardec escreve aqui que o espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, trementes e com muito caracteres grossos, né? Uma escrita ainda irregular, carregada de muita vergonha. E ele escreveu: Deus é muito bom. E aí vem a nona pergunta. Nós vos sabemos reconhecido por vir ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar-lhe a misericórdia sobre vós. Cuja resposta foi: sim, se vos apraz. E aqui bonito, né, o serviço de auxílio mediúnico, né, o compromisso do grupo de rezar, de interceder em oração, em prece, por essa alma sofredora. Bom, agora o que se segue na 10ª questão, não é nem pergunta, é questão, é um estudo muito interessante desse caso com o espírito com o espírito São Luís. André Luiz não, São Luís. Então, São Luís expressa-se da seguinte forma. Aliás, São Luís está lá acompanhando, né, e a sociedade interpela, né, pergunta a São Luís o seguinte: quereis nos dar a vossa apreciação pessoal sobre o ato do espírito que acabamos de evocar? E a resposta de São Luís: este espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se não tivesse em seu favor um motivo louvável, que era o de impedir seu filho de ir ao encontro da morte.
Deus, que vê o fundo dos corações, não o puniu, senão segundo as suas obras. Eis aqui a opinião, né, o parecer do Espírito São Luís. Quem me conhece sabe que, assim, eu não sou muito a favor desse termo punição. Eu, pessoalmente, não acredito num Deus que pune. Punição é coisa de ser humano. Eu acredito em causas e consequências, ações e reações. É preciso entender e evoluir e amadurecermos um pouco o nosso conceito de Deus. Deus não é um funcionário público, grosso modo, que fica com um tablet anotando nossos erros e acertos, ou mesmo Deus não é um contabilista que fica agora, que pese isso, que se alivie aquilo, a pena é essa. Deus não é um juiz também que fica atribuindo pena, punição. Deus é o Criador, gente, do universo inteiro, e é preciso amadurecer a nossa visão sobre Deus. Deus não precisa punir ninguém. Na verdade, eu creio que Deus não pune ninguém. Deus precisou criar só uma regra absoluta: ação e reação, causa e efeito. E aí, todos nós estamos submetidos a essa lei, então sofremos, isso sim, as consequências dos nossos atos. Aí é onde está grande parte da justiça de Deus. Essa é a minha opinião, tá? Bom, segue-se uma observação muito interessante à guisa de estudos, né? À primeira vista, este suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como ato de devotamento. Com efeito, o é, mas não completamente. Assim como disse o Espírito São Luís, a esse homem faltou a confiança em Deus. Por sua ação, talvez impediu o destino de seu filho de cumprir. Primeiro, não estava certo que este fosse morto na guerra, e talvez essa carreira devesse dar-lhe oportunidade de fazer alguma coisa que seria útil ao seu adiantamento, né? De fato, o pai desse jovem errou, o privando de ir para a guerra. Talvez fosse um dever que ele tivesse a cumprir. E não é certo que ele morreria na guerra. Quem vai saber? Nem todo mundo morre por ter ido à guerra. Existem muitos sobreviventes. E vai que esse filho dele tivesse uma missão, tivesse coisas muito honrosas para se fazer na guerra. Vai que ele tivesse tornado-se um herói. E o pai o privou desse trabalho, o privou com esse amor egoísta, né, pode-se dizer, super protecionista, o privou de talvez cumprir o seu dever. E aí continua, né? Sua intenção, sem dúvida, era boa, assim lhe foi tida em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede o que é mal de ser mal. Sem isso, em favor do pensamento, poder-se-ia desculpar todos os delitos e poder-se-ia mesmo matar sob o pretexto de prestar um serviço. Com certeza, foi um erro que ele cometeu. Tirar a própria vida é um erro, não interessa o objetivo, por mais nobre que seja, foi um erro. E um erro não pode ser justificado com outro erro. Uma mãe, e aqui o texto continua, né? Uma mãe que mata o seu filho na crença de que o envia direto ao céu é menos culpada, porque o fez numa boa intenção. Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego cometesse nas guerras religiosas. Com certeza, isso seria mais fanatismo e longe do uso da razão, do bom senso, da lógica e do raciocínio. Seria fanatismo puro, que o Espiritismo combate com a razão, com a lógica, com a fé raciocinada. Em princípio, o homem não tem, olha só, em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque esta lhe foi dada em vista dos deveres que deveria cumprir na terra. Por isso, não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Nós estamos aqui para cumprirmos a nossa tarefa, para aprendermos, para expiar, sim, para nos reajustarmos com os nossos débitos, nos reajustarmos com o cosmos e, sobretudo, com o próximo. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida, porque não fomos nós que nos demos vida, foi Deus quem nos deu a vida, e só Ele
só ele tem o direito de, quando bem lhe aprouve, tirar essa vida orgânica. Então, o texto continua. Como tem o seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre ele sempre as consequências. Aqui sim, nada de punição, consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero e tendo em vista livrar-se das misérias da vida, como eu falei anteriormente, sendo essas misérias ao mesmo tempo provas e expiações e aprendizado, por que não dizer? Subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que se aceitara, às vezes mesmo diante da missão que se deveria cumprir. Ou seja, um suicídio tenebroso, todo ele o é, né? Mas um suicídio tenebroso é aquele que visa a contemplação do egoísmo, do orgulho ferido, que lhe faz negar a vida pela vida não estar do jeito que você queria, por você não ter fracassado profissionalmente, ter fracassado financeiramente, ter fracassado nos relacionamentos, no amor, ter fracassado fisicamente, naquele corpo que você desejaria, enfim. E aí, se você se levar por esses fracassos, achar que a vida não tem mais sentido e resolver abreviar, olha, é quase que a pior coisa que você poderia fazer, é quase que a pior coisa. E conclui-se o texto da seguinte forma: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo o que se faz em conhecimento de causa que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Muito interessante isso, né? Porque aqui chega-se à conclusão, pelo menos nessa visão, de que o suicídio não é tão somente quando você dá um tiro na cabeça, quando se enforca, quando pula de um prédio, só para citar alguns exemplos mais comuns, mas com atos que você tem na vida que vai abreviar as suas forças vitais biológicas, o consumo de drogas, por exemplo, que vai pouco a pouco destruindo o corpo. É um suicídio que você está fazendo assim meio que a médio, curto, médio ou longo prazo, e não deixa de ser suicídio. Muito interessante refletir sobre isso. E para concluir, a sociedade escreve o seguinte: não se pode assemelhar ao suicídio o devotamento daquele que se expõe à morte iminente para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque não há, no caso, nenhuma intenção premeditada de subtrair-se à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar, se a hora de deixar a terra não chegou. Se a morte ocorre em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, porque é uma abnegação em proveito de outrem. Aliás, tem um texto maravilhoso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os números 53, 65, 66 e 67. E aqui, muito interessante, né? Perder a vida por salvar alguém, ou arriscar sua vida para salvar alguém, e aí isso não é suicídio, não. Muito pelo contrário, é sacrifício, é meritório, é abnegação. É você dispor da própria vida em prol da vida de outrem. Isso aí é nobilíssimo, não é suicídio, não. Só para que fique bem claro. Bom, foi essa a aula de hoje, muito interessante, né? Acho que um temário enorme para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Muito bom mesmo. Foi o que você achou? Deixa aí nos comentários se você quiser. O fato é que amemos-nos como Jesus nos amou. Essa é que é aquilo que temos que fazer. E serve de antídoto contra a ideia do suicídio, né? Amar o próximo evita querer suicidar-se, tá? Reflitamos sobre isso. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau.